Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando mais um programa Up, Altos Papos. E olha só, hoje a gente tem um assunto bem interessante. A gente vai conversar sobre as curiosidades de ser um jovem promissista lá na Bolívia. A gente tem um convidado super especial. Ficou curioso? Então fica ligadinho e vem com a gente. Muito bem, pessoal. A gente está começando então o programa Up. Estou aqui com a nossa parceira de MJ Geral, Andréia. E a gente também está aqui com o nosso super convidado especial, Luiz. Primeiro, Andréia, dá uma palavra aí para a galera, dá um oi aí. Graça e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente não aparece por aqui, né? Faz tempo, né? Período de férias. Período de férias. Deus abençoe a vida de vocês. Fica com a gente até o final. Já curte, dá o like, se inscreve no canal e acompanhe tudo aí. O bate-papo vai ser da hora. É isso aí. Com a gente também, a gente tem o prazer de receber aqui o Luiz Davi. Ele é um jovem promissista que morava até uns dias atrás lá na Bolívia. E ele está vindo para São Paulo, já está em São Paulo, já está no seminário, né? Vai ficar uns 2 anos no seminário teológico. E a gente tem o prazer de te receber aqui, Luiz. Muito obrigado por ter aceito o convite. Dá um oi para a galera, né? Se apresenta. Fala o que você quiser falar aí para nós. Então, bom dia, Pai do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui. Fico muito feliz de estar aqui com a família promissista também, né? E conhecer esse espaço promessa, estar conhecendo o pastor aqui, o André, somente falar pelo WhatsApp de Bolívia aqui. Então, para mim é um prazer. Meu nome é Luiz Davi Justiniano Nunes, né? Como o pastor disse, sou de Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, a cidade mais grande que tem em Bolívia, não? Isso. Quantos anos você tem? Ainda é Nunes, hein? Ah, meu Deus do céu, é Nunes também. Deus é no parentesco por aí, galera. Os Nunes estão dominando, né? Os Nunes estão dominando. Quantos anos você tem, Luiz, pra galera saber? Eu tenho 24 anos. 24 saudade, anos, né? Que legal, hein? Muito bom, passou um pouco, né, André? Um pouco. Muito bem, Luiz. Então a gente tem aqui o objetivo hoje de bater um papo contigo, conversar, saber das curiosidades, né? Dos desafios, das dificuldades, das bênçãos, né? Que é ser um jovem promissista lá na Bolívia. A gente tá curioso, né, André? A gente Com certeza. Curioso. Então, começa falando pra gente, Luiz, aqui, como que foi teu encontro com Jesus, a tua conversão? Como que se deu isso pra gente iniciar a conversa aqui? Amém. Então, tudo começa lá em 2012, né? 2012. Eu cheguei à igreja. Na verdade, eu visitava muita igreja, né? Mas só que eu não sentia essa tranquilidade como se fosse a minha casa. Mas quando eu cheguei na igreja, a IAP, lá em Bolívia, foi bem interessante, porque quando eu cheguei, o pastor Celso, que faleceu lá, e ele me recebeu com um forte abraço. E eu escutei uma voz de Deus. Ele me falou, meu irmão, seja bem-vindo na sua casa. Olha. Eu escutei a voz de Deus, não escutei a voz do pastor. Ai, então, que legal, né? Uma palavra simples, né? Uhum. Mas foi profunda para mim. E aí eu voltei para a igreja. Nesse tempo eu trabalhava muito. E eu não voltei no trabalho, mas fiquei na igreja. Aí o meu chefe me chamava, Luiz, quando você volta para trabalhar? Não vou voltar mais, vou ficar na minha casa com minha mãe, ela vai cuidar de mim. Então, eu fiquei na igreja todo o tempo, ajudava, chegava a arrumar a igreja, arrumar a cadeira. Aí, passou o tempo, né? Tive que morar no outro lado. Já não morava perto da igreja. Ficou longe, né? Longe, 1h30. Longe mesmo. Aí eu ia na igreja, pegava 3 ônibus para ir para a igreja. Só que a passagem é muito caro, ida e volta, né? Aí não dava mais certo. Aí a igreja também mudou do local, aí mudou no outro lado. Aí o pastor Celso tinha seu carro. E ele me trazia na igreja. Mas aí ficou mais perto da tua casa daí, não, quando mudou? Ainda mais longe. Ficou mais longe ainda. Meu Deus, misericórdia. É prova mesmo, é prova mesmo. Aí ele vendeu o carro, o pastor Zé vendeu seu carro
E ele comprou uma moto, só que ele levava a família, o filho, e aí tinha um tempo que eu vou voltar para minha casa agora. Aí... Perdeu a carona. Voltava para minha casa caminhando, 1 hora. Uau. 1 hora, voltava caminhando. Aí ficava assim, um coração triste, né? Como a gente não está valorando a igreja. Mas depois de um tempo eu pensava bem, não, quem vai valorar isso é Deus. Deus está mirando. Nossa, que legal isso, né? Voltava para minha casa. Aí, no ano 2015 para 2016, eu deixei a igreja, né? Por causa que era longe e tudo. Ficou muito triste porque o pastor Celso sempre queria me visitar, fazer uma visita em casa. Só que uma vez eu passei um endereço errado para ele. Meu Deus do céu. Aí não queria saber nada da igreja, né? Aí um tempo, 2016, o pastor Celso sofreu um acidente, né? Nossa. Aí foi uma história bem diferente também. Aí eu entrei no Facebook, mirei a página da Junta de Missões, acho que nesse tempo se chama ID Missões. Aí eu assisti muitas páginas, muitos irmãos compartilhando, o pastor Celso sofreu um acidente lá na Bolívia. Aí você ficou sabendo. Fiquei sabendo. Aí eu liguei para o filho dele. O Lucas, o pastor, seu pai sofreu um acidente, sim, Luiz está no hospital, São Juan de Deus. Aí, no outro dia eu fui para lá. Aí quando eu entrei na sala, ele estava todo aí, enfermo, machucado. Mas ele estava consciente? Não, estava só respirando. Aí ele já tinha feito cirurgia, alguma coisa, mas não estava dando certo. Estava um tempo melhorando, um tempo não. Aí no dia sábado, eu fui para a igreja, senti o coração de ir à igreja. Aí quando eu estava entrando à igreja, escuto um louvor aí em espanhol. Seja bem-vindo à sua casa. Pela segunda vez que eu escuto, seja bem-vindo à sua casa. Primeiro foi o pastor Celso, aí o louvor que Deus estava falando. Aí diz, Deus, se o Senhor tem alguma coisa para mim, eu vou ficar na sua casa. Fiquei oculto tudo. Aí eu não saí da igreja até agora. Olha que legal, hein? É interessante, né, você trazer, né, André, esse resumo, assim, pra gente, né? Porque a gente começa a pensar, meu Deus, já começa a arrepiar até, né? Porque a gente vê Deus agindo mesmo, né? E pra gente entender um pouquinho, quando você chegou na igreja, no seu primeiro contato com a igreja, existia jovens na igreja? Assistia jovem. Eu tinha jovem. Tinha uma quantidade mais ou menos assim, lembra? Nesse tempo, eu tinha quase como 20 jovens já. Tinha. Aí passou uma história, né, que teve um missionário, Augusto, que hoje é o pastor aqui em Brasil também. Ele é de Salvador, ele é do país de Salvador. Legal. Aí ele foi, na verdade que ele chegou um tempo depois, 3 meses depois que eu cheguei. Aí ele chegou e conheci ele. Aí tem esse trabalho muito bom ele para trabalhar com jovem. Aí o jovem chegava só que aí ele depois voltou para o Brasil. Aí acho que não sei se foi ensinado bem a palavra para ele, né? Porque saiu, voltou para o Brasil e os jovens foram fugindo, saindo da igreja. Que não está missionário, não está mais. Aí tive 3 jovens, eu, o meu amigo Danny, que vai assistir aí, que até agora estamos juntos na igreja. Que bom. Aí, esses jovens não estão mais, mas estão chegando jovens na igreja, né? Que com legal. A graça de Deus. É importante, né, André, essa ideia que ele traz, até pra gente, enquanto igreja, ver assim, né? O que tocou nele, né? Um abraço, dizendo assim, seja bem-vindo, essa aqui é a sua casa. Como ele mesmo disse, né? Como o Luiz falou, é uma coisa simples, mas às vezes é o que a pessoa está querendo ouvir, mesmo, né? Ele está precisando. É o simples que a gente precisa muitas vezes, Às vezes a pessoa está precisando ouvir isso, né? Ele falou, de repente, essa aqui é a tua casa. Uau, era isso que eu precisava ouvir, né? E ouviu 2 vezes, né? Ouviu pelo pastor e ouviu pelo louvor. E foi no momento em que você estava fragilizado, né? Sim. Então, nos 2 momentos, porque o primeiro momento você tinha essa busca constante de encontrar um lugar, né? Encontrar aquele lugar. Encontrou. Veio todo aquele mar de dificuldades que todo mundo passa por isso, né? Todos nós passamos, né? Em várias fases da nossa vida. Aí vem essa questão do pastor, o acidente e tal.
para te chamar de volta também. Uma forma de te chamar de volta. Olha, tua casa tá aqui, o teu lugar tá aqui. Você pertence a esse lugar. É verdade. Então é muito, muito interessante. Isso fica uma lição pra gente, porque como a gente recebe as pessoas na igreja da gente, né? Como que a gente... Quando nós fazemos um convite, aliás, estamos convidando pessoas para ir à igreja. E quando essas pessoas chegam, como é que a gente trata esse povo, né? Então é importante a gente pensar nisso. Não precisa, às vezes não precisa de muita coisa, não. É verdade, é verdade. O abraço, uma o sorriso, né? uma boa recepção faz muita diferença. Uma recepção cristã. Né? A essência do cristianismo, né? É agregar pessoas, né? Aconchegar as pessoas. Eu acho que as pessoas precisam se sentir bem. Eu acho que essa é a grande questão. As pessoas precisam se sentir Porque bem. é o ponto da pessoa não querer nem ir embora para casa, ela quer ficar na igreja, ela quer ficar ali, ela quer ajudar, ela quer não trabalhar. Não deixe de trabalhar, tá bom? Ele deixou de trabalhar, não deixe. Ele podia fazer isso na época, né? Não é para todo mundo, mas esse desejo de permanecer ali, de se envolver, de estar perto, né? Saber o que está acontecendo, o que vocês estão precisando. Então é bem interessante, bem legal. A outra questão importante que eu saliento na tua fala, Luiz, é a ideia de você olhar e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Muita dificuldade, né? Talvez não tenha um certo apoio, não tenha... Já estando na igreja, né? Dificuldade para ir, dificuldade para voltar, tal. Mas daí você usou a frase assim, né? Mas é entre mim e Deus, né? Sou eu e Deus. O meu negócio é com Deus. O meu negócio não é com quem quer que seja ali. Claro, você tem todo o contexto que você precisa participar de uma comunidade, mas é você e Deus. Com certeza. Eu acho que é isso que fortalece, é isso que precisa fortalecer, né? E aí, então, depois disso, o pastor Celso faleceu, você não teve mais contato? Não tive mais contato com ele. E aí, claro, não teve mais contato, né? Não conseguiu contato com ele antes, né? Tipo, você não conseguiu falar com ele, ele não voltou, né? Ele ficou inconsciente e não voltou, né? Não voltou. Certo. E aí, então, você continuou indo à igreja e tal, e daí você se envolveu no Ministério Jovem, com os jovens ali e tal, e começou a trabalhar com eles. Sim. Então, aí vem outra história, a terceira parte da história. Terceira parte, vamos lá, que nós somos curiosos para saber. Fica ligado aí, tá gostando aí? Tá gostando da história? A primeira parte, segunda parte, vamos para a terceira parte. A terceira parte, aí vem depois a quarta parte. Então, nesse ano de 2016, eu fiquei na igreja. Aí o pastor dormiu no Senhor, ficou a igreja, ficou um casal aí encarregado da igreja. Porque aí a missionária Claudete, da esposa do pastor falecido, ela voltou para o Brasil enterrar o pastor aqui. Aí ela ficou um tempo aqui, daí voltou para Bolívia. Aí voltou, ela que levou a igreja, estava baixo as mãos dela, a igreja. Então a gente estava participando em tudo. E 2017 o pastor Diego chega. Aí começa a terceira parte, né? Animadíssimo. Aí nesse tempo eu não estava estudando, não tinha concluído minha escola. Aí o pastor Diego chega na Bolívia junto com sua esposa. Aí me pergunta, Luiz, Deus tem uma coisa para me falar. Me deu uma coisa para te falar. Você tem que voltar para estudar, porque Deus tem grandes coisas para você. Se você não voltar, porque esse estudo é importante. Aí, porque você pode ser ele falou missionário, um advogado, para entrar na faculdade. Ai, que legal. Aí, eu fiquei assim com essa palavra, né? Como que eu vou estudar se não tem dinheiro, não tem possibilidade de estudar? Porque lá em Bolívia é tudo pago. Estudo você paga, não tem nada de graça, hospital paga. Lá temos uma frase que fala: a pessoa que não tem dinheiro para hospital, estudo morre. Porque todos pagam, né? Entendi. Aí a gente entrou em oração. Aí o pastor teve uma viagem para Dourados, para o pastor Diego. E acho que foi Deus mesmo, né? Nesse tempo. Aí o pastor estava na igreja, acho que foi uma irmã que disse: Pastor Diego, senti no coração de abençoar uma pessoa na Bolívia. Aí o pastor Diego fala: o irmão Luiz, um jovem lá que está precisando estudar. Então essa irmã diz: pastor, vou mandar R$50 para ele. Aí deu para pagar o estudo durante todo esse ano. Aí eu comecei a estudar. Aí acho que em 2018 o pastor, aquela irmã parou de mandar e eu parei de estudar.
Mas eu estava tentando estudar de uma maneira outra e não deu certo. Sim. Eu parei de novo. Aí em 2019, sim, foram 2 pastores da Convenção Paulista. Acho que foi o pastor Fernando e William. Aí o pastor me falaram, o pastor William me disse: Luiz, eu queria saber do que você não está estudando. E vou te falar uma coisa bem séria. Volte a estudar porque Deus tem grandes coisas para sua vida. Aí chegou também uma época, em 2018 foi, a Missão Radical, foi para Bolívia. Tive uma equipe aí. E uma das irmãs, chamada Tati, me disse: você está fugindo de estudar, Luiz. Tem que voltar porque tem coisas boas. Eita! Ai, Luiz, todo mundo te cercando. Sim. Aí eu fiquei assim: Deus, tem alguma coisa para mim? Como que um boliviano vai ter coisas lá? Porque é difícil entrar uma faculdade lá no Bolívia. É difícil pagar uma faculdade. Aí eu fiquei na igreja em 2018, 2019. O pastor me disse: Luiz, estou querendo colocar você no Ministério Jovem, ou seja, líder de jovem aqui na Bolívia. Graças, pastor. Obrigado, pastor. Eu estava esperando o chamado. Estava quase me oferecendo. Já não queria estar ficando na cadeira, meu culto, ficar só assistir o culto. Aí eu fui tudo. Fui chamado para líder jovem. Aí, um tempo depois, fui chamado para o líder adolescente. E aí vem a peça teatral. Então, eu tinha 3 cargos na igreja. Aí, Deus, eu pedi só um. Mas o Senhor me deu 3. Aí, a gente está dedicando a oração, jejum, com o grupo da peça teatral. Fiz muito teatro, muito ganhamos almas para Jesus. Assim, a igreja foi crescendo. Aí foi essa história, né? Entendi. Muito bom. Aí você chegou no Ministério Jovem. E aí começa a interessar mais aí ainda pra gente, né? Como que foram daí esses momentos do Ministério Jovem em si, assim, a pregação para jovens? Antes de você responder essa pergunta, assim, o que atrai os jovens hoje na Bolívia, ou né, nos últimos anos? E o que eles gostam de fazer? Aqui no Brasil, os jovens que não são de igreja e tal, assim, vão em baladas, vão em bares, vão, né, às noites, assim, eles são atraídos por isso. E lá na Bolívia também tem muita balada, muito bar, muita lanchonete, é a mesma linha, assim? O pastor, então, tem uma coisa assim também, similar. Só que na juventude lá na Bolívia, ele faz o que quiser agora. Não tem respeito quase nem o pai, nem a mãe. Nossa. Aí, para a igreja pregar uma palavra, tem que ser uma palavra para ele, então, que toque o coração. Porque tem jovem na rua, perdido, fazendo o que quiser. Pai e mãe lá não pode chutar porque ele demanda, a polícia está levando na cadeia, o pai e a mãe. Então, é difícil pregar para um jovem, mas com Deus acho que não é impossível. Então, Deus não é impossível. Nesse tempo que eu estava com a juventude, peguei 7 jovens. Aí convidei mais, tentava trazer mais. Foi difícil porque os jovens quase não têm compromisso com Deus. Não, tem muitos que não querem ter compromisso com Deus. Aí gosta de festa, sair, chegar no horário que quiser na casa. Tem jovem, 22, 23 anos que ainda são quase, nós chamamos lá de filho de mamãe. Muito infantis, né? Filhinho de mamãe. Filho de mamãe. Que mamãe tem que pagar isso, tem que... Aqui também a gente quase não conhece. Que tem também, né, André? Tem também, Bastante. Então, a igreja fala sempre para as mães da nossa igreja: tem que deixar seu filho ganhar seu dinheiro, trabalhar para que ele seja um valorizar. Homem independente, né? E comprar as coisas, saber que nada é fácil. Dá valor, né? Dá valor para as coisas, né? Dá valor. Ô Luiz, e existe algum tipo de perseguição religiosa na Bolívia? Assim, você é cristão, não pode ir aqui, não pode... Existe algum tipo de perseguição nesse sentido ou não? Ou tem a liberdade lá? Graças a Deus ainda temos a liberdade de adorar a Deus. Mas tivemos tempo que
Mais difícil. Já era para fechar a igreja lá, toda a igreja. Em 2018, eu lembro muito bem essa data, o governo do ex-presidente que fugiu para o México colocou uma lei para, ou seja, tudo lei. Aquela lei prejudicava todo mundo aí. Doutores, advogado, igreja, porque não podia. Tem pastores, tem leído a lei. Só que quando ele lê bem a lei, tem uma lei, no livro tem uma letra bem pequena para a gente não ver. E os pastores foram assistindo tudo com calma e a igreja não pode se reunir mais. Aí isso era para entrar no ano 2019, essa lei. Aí foi bom, ótimo esse tempo, porque igreja católica, igreja evangélica, toda igreja de joelho ante Deus para não fechar a igreja. Aí foi esse momento bom que viveu Bolívia. Os novos departamentos de joelho, os médicos na rua, dizendo não, porque se ele não salvar uma vida, ele pode ir preso. Sim. Mas os médicos estavam na rua. E essa informação chegar quase em todo mundo, essa informação na Bolívia. Eu recebia vídeo também de irmãos daqui de Brasil. Irmão Luiz, como está a situação na Bolívia? Esse vídeo chegou em nós, que a Bolívia está proibindo, né? Tinha as coisas a mais que não estava acontecendo, mas aí tem alguma coisa. Tem o fake news no meio. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas boa parte fazia sentido, né? Porque era um momento que vocês estavam vivendo mesmo, dificuldade nesse sentido de liberdade. Mas passou, né? Mas foi mais uma questão política mesmo, assim. Foi uma questão política. Porque o governo já estava quase 15 anos. 15 anos. Ele queria entrar no quarto ano. E ele é socialista, da esquerda mesmo, né? E, bom, desde 2005 que o Bolívia está sendo governado por esquerda, né? E não é uma coisa fácil que a gente vive. E graças a Deus, ainda temos a liberdade. Graças a Deus. Nessa semana passada, antes de eu vir para o Brasil, para São Paulo, eu assisti uma live do pastor Alcide de Paraguai. Estava passando estudo e eu passei esse estudo mesmo na igreja dia sábado. Eu vou mudar esqueci o nome agora da lição bíblica do dia sábado. Sábado anterior. Aí, quando teve uma irmã da Venezuela que diz: pastor, eu espero que Deus também mude a situação no meu país. Mudarei sua sorte, não foi? Mudarei sua sorte. E essa irmã tocou essa mensagem para mim. Sim. Mas eu no sábado falei para o irmãos, eu assisti a live do pastor Alcide. E foi bom porque aqui nós estamos na liberdade. Estamos na liberdade. Nós não temos que esperar que essa situação que passou na Venezuela passe aqui para dizer: Deus muda agora a nossa sorte. Nós agora fazemos nossa parte para isso não acontecer. Então essa mensagem para mim foi forte. O pastor Alcides também é maravilhoso, né? Um dia vem aqui com a gente. O pastor Diego também, né? O pastor Diego, ele já fez programa com a gente, já fez no Instagram, né? Umas lives com a gente. Mas se estiver por aqui, pastor Diego, um abraço, pastor. Deus abençoe sua vida, seu ministério, né? Tá lançando música nova, clipe novo aí. Pastor cantor, pastor cantor, né? Multi, popstar, né? Não é não. Brincadeira. Não é não. Deus abençoe, pastor, sua vida. Mas aí, assim, então, Luiz, o papo tá bom, né? Tá gostoso a gente entender um pouco dessas dificuldades. E é sempre bom a gente trazer para nossa realidade, né? Pensar assim, puxa vida, no Brasil, né? Na maioria das regiões do Brasil, a gente tem muita facilidade de acesso, né? Não tem até essa questão de perseguição política, cerceamento, não tem nada disso. E às vezes a gente não dá esse valor, né, André? A gente fica no comodismo, parado, né? A gente fica parado e ainda reclama. E ainda reclama, uma zona de conforto, estagnados, né? Eu acredito que a gente precisa de um despertamento. Eu creio que Deus está movendo já, né? De alguma forma, isso nos nossos corações. Eu creio nisso, acredito muito nisso. Eu acho que o fato de você conseguir vir para cá, estudar e fazer, e já é um ponto também super positivo, um crescimento, e já também encoraja outros jovens. Eu acho que a gente precisa ter mais jovens estudando, fazendo seminário. Isso, um exemplo, né? É um exemplo. É um exemplo para seguir mesmo, que a gente precisa, né? De
novos pastores, né? Isso. Pessoas jovens, meninos e meninas, né? Missionárias também, disponíveis, dispostos a trabalhar para a igreja. Dispostos a trabalhar para o Senhor Jesus, na verdade, Isso. né? Na equipe do time de Jesus. Eu No quero ser do time de Jesus. É verdade. E a promessa precisa disso. E né? é legal isso, né? Assim, Luiz, pra gente ir aqui para uma conclusão, né? Encerrar aqui o papo. Oh. É legal isso que Deus está cumprindo na tua vida, né? É verdade. 3 palavras de diferentes Chamado, pessoas falaram, olha, conclua os estudos porque Deus tem algo para você. É isso mesmo. Parece que Deus tinha algo mesmo para você, né, Luiz? A gente está vendo isso acontecer na sua vida agora e a gente fica muito feliz que você tem essa oportunidade. Deus abriu essa porta para você vir para o seminário aqui, ficar 2 anos aqui aprendendo, né, com os pastores, que é um time de fera fantástico, né, que o seminário tem aí. E se Deus quiser, vai se formar aí, vai ser um pastor, vai ser um pregador da palavra de Deus mais ainda, né? Mais e mais ainda. Então, Luiz, a gente quer dar uma palavra final aí, fazer uma despedida. Agradecer ao pastor, né? E agradecer também a junta de missão que Deus usou, né, para me trazer aqui no seminário. E mandar essa saudação para toda essa equipe, essa galera dessa turma 2023 e 2024 de seminarista. Ontem eles viram complementar. Pastor irmão, vai me mandar uma saudação aqui na programação. Eu não disse nada que iria estar, mas depois o pastor Alessio falou, né? Pastor Alessio, uma benção, e eu todo uma benção, né? Então a gente está dando aí uma graça pessoal. e paz aí para todos os seminaristas, Graça né? e paz, Vocês que estão seminaristas. assistindo o colega de vocês aí, ó. Graça e paz a todos vocês, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. E as mesmas palavras que a gente fala pro Luiz, a gente fala para vocês também. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus os use poderosamente pro reino dele, pra glória dele, tá bom? Mesmo. Luiz, a gente fica muito feliz de você estar aqui, tá crescendo na graça, no conhecimento, e obrigado por ter aceito aqui o nosso convite do Ministério Jovem Geral. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Eu acho que foi bem legal o papo, a gente conseguiu entender um pouquinho, né? Nem que seja só um pouquinho, né? Mas da realidade de um outro país, tá bom? Muito legal. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Deus abençoe a sua vida. André, obrigado pela companhia aqui, né? Um abraço, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tá? gente. Um abraço aos irmãos da Bolívia. Um abraço pro pessoal da Pastor Bolívia. Diego, Ele vai mandar o link lá pro pessoal da Bolívia. Curtam lá, compartilhem com a gente lá. Deus abençoe. Um Até a abraço. próxima.